O tabernáculo de Moisés. Parte 18. No vídeo anterior, exploramos o altar de incenso, que representava a adoração e as orações subindo a Deus como aroma agradável. Abordamos o significado das especiarias mencionadas em Êxodo 30 verso 34 ao 36, incluindo estoraque, ônica, gálbano e incenso puro. Cada uma delas traz um simbolismo espiritual relacionado ao louvor, à comunhão e ao sacrifício diante de Deus, apontando para Cristo como nosso intercessor. Hoje, continuaremos nossa jornada pelo tabernáculo, analisando a riqueza de detalhes em sua estrutura. Vamos ao conteúdo. A estrutura do tabernáculo. A estrutura do tabernáculo era formada por 48 tábuas, armações de madeira, revestidas de ouro, fixadas em 96 bases de prata e unidas por 5 travessões em cada um dos lados. Na entrada do tabernáculo havia uma cortina chamada entrada da tenda. Esta cortina era feita de linho fino e sustentada por 5 colunas. A porta dava acesso ao lugar santo. Na extremidade do lugar santo havia uma outra cortina ou véu, sustentada por 4 pilares e guardando a entrada do lugar santíssimo ou santo dos santos. Esta cortina é frequentemente mencionada como o segundo véu. Sobre toda esta estrutura havia outras cortinas e coberturas as quais formavam o teto ou telhado do tabernáculo. Referências bíblicas e seus significados. Faça armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Êxodo 26 verso 15. Cristo é a raiz de uma terra seca, que foi cortada para se tornar o tabernáculo de Deus, o único lugar de encontro entre Deus e o homem. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías 53 verso 1 e 2. A madeira incorruptível representa a humanidade sem pecado, perfeita e incorruptível de Cristo. Ele era inculpável, puro, separado dos pecadores. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Hebreus 7 verso 26. Sua humanidade não foi corrompida pelo pecado. Quando ele se tornou carne e tabernaculou entre nós, não pecou, nem o Pai permitiu que ele visse corrupção no sepulcro. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmos 16 verso 9 e 10. Em relação à igreja, as tábuas de madeira de acácia representam nossa humanidade redimida. Quando Deus nos encontrou, éramos um tronco retorcido crescendo em uma terra seca. Mas Cristo nos fez passar pela mesma experiência das tábuas. Nossa natureza pecadora foi cortada, removida, da antiga forma de viver do mundo, e transformada em tábuas, pedras vivas, usadas para a edificação de uma casa espiritual, o tabernáculo, onde o Espírito de Deus habita. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2 versos 5 e 9. Tábuas verticais. Cada tábua deveria ser mantida na posição vertical diante do Senhor. Paulo nos diz que depois de termos feito tudo, devemos permanecer firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6 verso 13. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Gálatas 5 verso 1. Cristo já nos colocou numa posição de vitória, nós simplesmente devemos permanecer inabaláveis.
Cada armação terá 10 côvados de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Êxodo 26 verso 16. Cada tábua ou armação deveria medir 10 côvados de altura e 1 côvado e meio de largura. Todas estas tábuas deveriam ser revestidas de ouro. Todas deveriam estar de acordo com o padrão divino para poderem ser utilizadas no tabernáculo de Deus. O padrão divino era um só para as 48 tábuas. Assim como cada tábua deveria se encaixar ao padrão divino, cada cristão deve se sujeitar ao padrão do Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja deve chegar à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4 do verso 11 ao 16. As tábuas deveriam ter 10 côvados de altura. O número 10 refere-se à tribulação, provação, lei, ordem e responsabilidade. Temos exemplos disso nos 10 mandamentos, nas parábolas dos 10 talentos e na parábola das 10 virgens. O tabernáculo do Senhor será edificado por aqueles que sofrem tribulação e são provados, que se submetem à lei divina e não temem assumir responsabilidades diante de Deus. Além disto, as tábuas deveriam ter 1 côvado e meio de largura. A grelha do altar de bronze, a mesa dos pães da presença e o propiciatório sobre a arca da aliança, todos tinham a mesma altura. Isto nos diz que o crente deve encontrar Cristo no altar de bronze, a cruz, através do trono de misericórdia, o trono da graça, participar da mesa dos pães da presença, comunhão, e por fim descobrir sua função dentro da estrutura do tabernáculo, a igreja local. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro, assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Êxodo 26 verso 17. Cada tábua tinha 2 encaixes. Estes encaixes representam 2 fatos que nos mantêm unidos em comunhão, citados na pregação apostólica do livro de Atos, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos reconhecer que Cristo morreu por nós. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15 verso 3 e 4, e que agora vive por nós. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente, alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5 do verso 6 ao 10. Estas 2 verdades caminham juntas. Fomos salvos não apenas pela morte de Cristo, somos salvos por sua vida. Paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas desta maneira. Êxodo 26 verso 17. As armações deveriam ser colocadas verticalmente e permanecer firmes e unidas para poderem formar o lugar de habitação do Senhor. Somente quando as tábuas eram erguidas e unidas pelos travessões a estrutura poderia se manter unida e funcional. O tabernáculo só estaria totalmente pronto depois que cada tábua estivesse firmada em seu devido lugar. Só então a glória de Deus poderia habitar nele. Nenhum crente deve se manter isolado, porém quando eles se mantêm unidos, caminham juntos, erguem-se juntos então, unidos pelos travessões e firmados sobre os encaixes, serão capazes de cumprir o chamado do Senhor. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, faça 20 armações. Ao lado posterior do tabernáculo para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais, por baixo, estarão separadas, mas, em cima, se ajustarão à primeira argola, assim se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. Êxodo 26 verso 18, 20, 22 ao 24.
A estrutura do tabernáculo era formada por 48 tábuas assim distribuídas. 20 tábuas do lado sul. 20 tábuas do lado norte. 6 tábuas do lado ocidental. 2 tábuas para os cantos no final da parte ocidental. Estas 48 tábuas formavam um só tabernáculo. O número 48 é resultado dos fatores 4 vezes 12. 4 é o número da Terra expressando a ideia de uma mensagem universal ou mundial, referência aos 4 cantos da Terra. O número 12 é o número da soberania divina e do governo apostólico. A Igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos que manifestam a verdade sobre a rocha eterna, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A combinação dos números 4 e 12 revela que tanto a Igreja Universal quanto a local devem ser edificadas sobre o ensino dos apóstolos da Igreja de Deus. As tábuas que ficavam nos cantos eram provavelmente angulares e nos falam de Cristo como a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Salmo 118, verso 22. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Isaías 28, verso 16. Estas armações proporcionavam estabilidade e sustentação à estrutura do tabernáculo. Assim também Cristo e seus apóstolos, pois lançam o fundamento e iniciam a construção, mantendo-a firmemente alicerçada na palavra de Deus. Enquanto permanecermos firmes em Cristo e na doutrina dos apóstolos, podemos estar seguros que nossa edificação estará adequadamente ajustada. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Êxodo 26, verso 29. As tábuas deveriam ser revestidas de ouro puro. A união entre o ouro, divindade, e a madeira, humanidade, representa a união entre Cristo e a Igreja. E em Cristo vemos a união entre ambas naturezas. Em Cristo, também nós nascemos de novo pela imperecível palavra de Deus e nos tornamos coparticipantes da natureza divina, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1, verso 4. Obrigada por ter assistido até aqui. Continuaremos a falar sobre a estrutura do tabernáculo no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.